a família de um professor falecido que trabalhava com fertilização in vitro, a família me doou, o professor Espíndola, que eu agradeço imensamente a sensibilidade da família dele. 1 milhão em materiais que o governo não quis dar, um particular que teve que dar para atender a população. Conseguimos também, através do apoio da iniciativa privada, a doação do restante dos equipamentos, uma indústria farmacêutica nos doou. E eu consegui, há um mês e meio atrás, fechar com o pessoal da Secretaria de Saúde uma parceria para nos liberar o dinheiro para fazer as obras necessárias e uma verba mensal, porque cada paciente vai fazer fertilização in vitro. A gente usa meio de cultura descartável, catéter descartável, agulha descartável, que dá uma despesa por volta de R$ 1.500 para cada tratamento de FIV, que o SUS não paga. Não existe na tabela do SUS o hospital que faz fertilização in vitro de São Paulo. Eles não recebem isso porque não existe na tabela do SUS o reembolso para o hospital. Então a gente precisa de uma verba de manutenção. Então consegui, através do professor Carlos Eduardo, que é assessor da Secretaria Estadual de Saúde, nós fechamos essa parceria. E a nossa ideia é começar no ano que vem. A princípio, eu acho que nós começaremos no final do primeiro semestre, porque o centro cirúrgico do Hospital Pederneiras está em obras e o laboratório de fertilização vai ser dentro do centro cirúrgico. A previsão inicial é que essa obra terminasse no final desse ano, mas as previsões mais realistas mostram para a gente que entre maio e junho do ano que vem é que estaremos terminando essas obras. Então, dessa maneira, a partir do ano que vem, nós vamos divulgar como vão ser as novas inscrições, porque esse ano, até o final do ano, nós já estamos com a agenda completamente lotada e nós já temos também 600 pacientes na fila para fazer a fertilização in vitro. Então a nossa expectativa é fazer em média 15 fertilizações in vitro por mês, que vai dar uma média de 150 a 180 por ano. Então acredito que nós teremos uma fila de espera grande, de 3 anos para cada casal que se inscrever, que é a realidade também de São Paulo. Em São Paulo, o Hospital Pérola Labaito, que é um hospital do Estado, a fila de espera é de 4 a 5 anos. Porque realmente eu vejo a infertilidade conjugal como um problema de saúde pública. Um problema que acomete 15% da população, não pode ser desprezado nem... É evidente. Tem outros problemas que são de proporção menor e que são mais bem trabalhados, mais bem valorizados. Né? Exatamente. Entendeu? Então, o ano que vem, quando for inaugurar, nós vamos divulgar... Poderemos voltar aqui, se for do interesse de vocês, voltar a tocar no assunto, divulgar isso para a população toda, a maneira de se inscrever, porque na verdade ninguém se inscreve para fazer uma fertilização in vitro, hein, gente? As pessoas têm que fazer consultas para avaliar a causa de fertilidade e avaliar se cada caso tem indicação de fertilização in vitro ou não. Porque muitas vezes as pessoas me procuram, eu quero fazer uma fertilização in vitro. E em mais de 50% das vezes não há necessidade, existem tratamentos que você pode fazer para corrigir a dificuldade de engravidar sem precisar da fertilização in vitro. Então quer dizer que tem áreas em que você aí tem menos doentes ou menos ocorrências e mesmo assim o governo, a saúde tem um tratamento melhor, mas no caso da fertilização in vitro, que tem 15% da população que é acometida por esse problema, a gente não tem esse mesmo tratamento. Agora, professor, você falou em 3 anos de fila de espera ali por conta dessa grande demanda. Então não seria um fato que está muito atrasado no nosso Rio de Janeiro, de repente, até no país, porque em São Paulo o senhor disse que já tem 5 centros que oferecem esse tratamento gratuito, mesmo assim, num deles a fila chega a quase 5 anos. Quer dizer, um problema que é muito pouco trabalhado no país. No Brasil inteiro. Em São Paulo, a fila de espera tem gente do Brasil inteiro. Então, é um problema muito pouco trabalhado. Por que não se pensar numa política pública nacional de fertilização in vitro, já que 15% da população precisa desse tratamento? Com certeza. E tem uma coisa interessante que eu queria lembrar, é porque quando se fala em fertilização in vitro, se pensa apenas no casal não conseguir engravidar. Mas a fertilização in vitro contempla algumas coisas muito importantes. Por exemplo, casais sorodiscordantes. O homem, por alguma razão, é HIV positivo. Ele não pode ter relações com a mulher sem camisinha, porque senão contamina ela. A única forma desse casal engravidar é fertilização in vitro. Ora, algumas pessoas são HIV positivas, não é por promiscuidade, por nada disso não. Não interessa nem se foi por isso. Mas tem casos, eu tenho um caso interessante, que é de um policial militar, que há 15 anos atrás, ouvinte, foi baleado em serviço, foi levado para um hospital público, fizeram a transfusão de sangue nele, naquela época, 15, 20 anos atrás, não tinha a segurança da transfusão de sangue. Não tinha controle. Ele é HIV positivo, o salário dele não permite que ele gaste 15 mil, 16 mil reais, que é o custo de uma fertilização in vitro, e ele é penalizado e não pode ter um filho com essa esposa. Quer dizer, ele se contaminou em serviço, defendendo o Estado, defendendo a sociedade, foi contaminado num hospital público e não
e o Estado não ajuda ele a engravidar. Isso não é só ele, isso existem várias pessoas. Entendeu? Tem também os casais, hoje, que a gente chama de casais homoafetivos, que hoje eles têm direito de igualdade, então casais homoafetivos femininos ou masculinos que também têm direito de constituir uma família pela nova legislação, eles também só podem atingir esse objetivo através das técnicas de fertilização in vitro. Tem uma doença muito séria chamada endometriose, que é uma doença local, mas que invade o intestino, invade bexiga, e que o melhor tratamento para essa doença é retirar a doença e engravidar em seguida, que a gravidez impede a recidiva dessa doença. E esses casais não conseguem engravidar quando tem endometriose. Então são casais que a gestação, além de dar a alegria de um filho, também protege a saúde dessas pessoas. Então não é só querer engravidar. Então eu acho um absurdo o tratamento de reprodução assistida não ser um tratamento a nível nacional. E o Rio de Janeiro era a situação que me incomodava mais, não só por eu ser daqui, mas eu acho inadmissível que São Paulo tenha 5 centros públicos, Porto Alegre tenha, Brasília tenha, Belo Horizonte tenha, Recife tenha e até Natal, sem desmerecer a capital do Rio Grande do Norte, que é uma cidade maravilhosa que eu adoro, mas o potencial econômico do Rio Grande do Norte, em termos de verba e arrecadação de imposto, é infinitamente menor do que o estado do Rio de Janeiro, que é a segunda maior renda da nação, quer dizer, segunda maior receita do país. E você não tem um serviço público no estado do Rio de Janeiro. Lógico que o nosso serviço vai ser um serviço milionário que vai começar a dar o pontapé inicial, mas a gente pretende ampliar isso. Eu já conversei com o pessoal da Secretaria de Saúde que eu queria treinar a gente no Norte Fluminense, Campos, no Sul Fluminense, Volta Redonda, para que o paciente também não precise vir de Campos, Volta Redonda, para fazer uma consulta, que a gente treine pessoas na região serrana, na Norte Fluminense, no Sul Fluminense, que façam um atendimento inicial, para que só venham para cá as pessoas que realmente precisam. Eu fico com pena que às vezes me chegam no Pederneiras pessoas até sem estar marcadas, que se deslocam 3, 4 horas de estrada para chegar lá implorar, pelo amor de Deus, um atendimento. Então, quer dizer, acho que esse nosso serviço vai ser um pontapé inicial. A partir dali, a gente tentar desenvolver uma política de reprodução de planejamento familiar para o estado do Rio de Janeiro. E a geração dos filhos é uma necessidade humana, né? A gente é impelido a vida inteira a fazer isso, né? Desde muito novo, o nosso corpo produz hormônios justamente preparando o nosso corpo para a reprodução. Olha, eu estou aqui, mas a nossa missão é perpetuar a espécie. Então, eu vou te jogar uma série de hormônios na sua cabeça, mandando você fazer isso. Por mais que nós não quiséssemos fazer a reprodução, o nosso corpo está mandando. Tem que reproduzir. Olha para aquela mulher, olha para aquele homem, né? O nosso corpo está sempre se atraindo o sexo oposto, justamente porque a gente está pensando na reprodução. Não de forma consciente, mas o corpo querendo aí, clamando pela imortalidade das células, vamos dizer, né? Pela perpetuação da espécie. É uma coisa que é quase que incontrolável. O Freud até falou isso pra gente, né? O ser humano, ele pensa de acordo com a sexualidade a vida inteira. A sexualidade influencia em todas as decisões. A gente está num grupo de amigos, um grupo de trabalho, é tudo pensando inconscientemente na questão da sexualidade, ficando mais forte, vamos dizer, socialmente, para também ficar mais forte na hora de fazer uma reprodução, já que o ser humano, ele não tem mais aquela força na natureza, né? Antigamente, o ser humano, quando era animal, prevaleceu o mais forte, conseguia aí as melhores mulheres e reproduzia. Hoje em dia, o mais forte é quem é mais forte socialmente e não quem é mais forte fisicamente. Por conta disso, a gente acaba tomando uma série de decisões sociais pensando inconscientemente em reproduzir. Em termos de reprodução humana, tem uma injustiça maior, que é o mais forte financeiramente. Que quem pode, quem tem condições, paga 15, 16 mil e supera a sua dificuldade. E as pessoas que não têm essa condição ficavam no Rio de Janeiro à mercê da sorte, e tentando, de alguma maneira, conseguir a caridade de alguém. Quer dizer, eu sou a favor de que o trabalhador não tem que receber esmola, ele tem que receber seus direitos. E eu queria aproveitar e agradecer a sensibilidade do Dr. Carlos Eduardo, que é assessor do Dr. Sérgio Cortes, Dr. Sérgio Cortes também, com quem eu já conversei, o Dr. Carlos Eduardo também conversou, que abraçaram agora essa nossa ideia e, se Deus quiser, ano que vem nós estamos começando a corrigir essa injustiça no nosso Estado. O Sérgio Cortes é o secretário estadual de saúde e o Dr. Carlos Eduardo é assessor da Secretaria Estadual de Saúde. Assessor do Sérgio Cortes. Professor Paulo Galo, a gente está aqui no finalzinho do programa, finalzinho do nosso debate de hoje. Tenho só 2 minutinhos, vou fazer 2 perguntas. A primeira acho que dá para responder bem rapidinha, que é a questão do tempo. Em quanto tempo que se faz esse tratamento? O tratamento de fertilização in vitro, ele dura 15 dias em média. Começa no 2º dia da menstruação e 15 dias depois já foi feita a transferência do embrião. Então, em 15 dias o casal já sai
E 11 dias depois Grávido. já sabe se está grávida ou não. Você faz o tratamento de 15 dias e dali a 11 dias já sabe se engravidou. Bacana, legal. Agora a segunda pergunta, uma pergunta mais ética, o senhor tocou há pouco nos casais homoafetivos, né? Casais formados por duas pessoas do mesmo sexo, ou dois homens ou duas mulheres. Nesse caso, eles não podem fazer o filho sendo dos dois. Vai ter que escolher quem vai ser o gestor, vamos dizer assim. Quem vai ser o progenitor dessa nova vida. O outro não vai poder fazer parte dessa história. Ainda assim é legítimo que se use o material genético de uma outra pessoa que não faz parte do casal só para fazer essa geração? Eu não vou assim entrar em questão religiosa porque é mais complexa, mas do ponto de vista ético, o Conselho Federal de Medicina determina que a ovodoação seja anônima e a doação de sêmen também, quer dizer, a doação de gameta tem que ser anônima. No caso de casal homoafetivo feminino é mais fácil, porque uma das duas escolhe, vai doar o óvulo, se usa sêmen congelado, porque existe em banco de sêmen, fertiliza-se, transfere-se o embrião para o útero dessa mesma mulher. Detalhe, não pode pegar o óvulo de uma, fertilizar com o espermatozoide e colocar no útero da outra. Não pode haver o cruzamento, porque a ovodoação tem que ser anônima, senão a outra vai saber de onde veio o óvulo. Bom, no caso dos casais homoafetivos masculinos, é mais complexo. Um deles vai doar o espermatozoide, pode-se usar óvulo doado, mas vai se precisar também de um útero de substituição para esse bebê crescer. E uma barriga de aluguel. Que, na verdade, o termo barriga de aluguel é péssimo porque no Brasil não pode alugar, porque nos Estados Unidos você pode pagar alguém para emprestar a barriga para você. Aqui no Brasil não, o Conselho Federal determina que o útero de substituição tem que ser o útero de algum parente de primeiro ou segundo grau. Nos casos da impossibilidade de algum parente de primeiro ou segundo grau, você tem que pedir autorização do Conselho Regional de Medicina para utilizar de uma terceira pessoa que tem que fazer isso gratuitamente. Não pode haver benefício financeiro, nem para emprestar o útero, nem para doar óvulos, nem para doar espermatozoide. Perfeito. Então está aqui a participação do professor Paulo Galo, ele que é chefe do setor de infertilidade do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falando conosco aqui sobre o futuro centro de fertilização in vitro da UERJ, o qual ele vai comandar e vai participar aqui outras vezes conosco do programa Nação Brasil para tirar as dúvidas de vocês ouvintes e também para você ficar sabendo aí como funciona essa história, que é bem bacana. Afinal, 15% da população brasileira tem dificuldades de ter filho e se quiser ter filho não tem condições de pagar. A solução pode ser justamente esse centro de tratamento que vai ser criado lá na UERJ pelo professor Paulo Galo. Professor, muito obrigado, forte abraço, sucesso e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Eu tenho que te agradecer pela oportunidade de esclarecer a população sobre esse problema tão importante. É um serviço que nós fazemos aqui, uma obrigação do programa Nação Brasil, já que o nosso dever é com você, cidadão do estado do Rio de Janeiro. Não é à toa que nós somos a Rádio Livre 1440M, a Rádio Cidadã. Posso deixar só uma orientação? Por favor. Quem quiser saber mais informação sobre como é que funciona a fertilização in vitro, eu vou dar 2 sites. Tem o site da nossa clínica, que é o www.vidafertil.com.br, e tem um site meu pessoal chamado www.fertilicitar.com.br. Inclusive lá no Fertilicitar tem um filme mostrando a aspiração dos óvulos, a fertilização no laboratório, a transferência do embrião para dentro do útero. Então, porque a gente falando, muitas vezes fica um pouco difícil para a pessoa que leiga entender. Então, através dessas imagens, talvez fique mais fácil quem quiser saber um pouquinho mais de informação sobre isso. Só repete rapidinho o endereço eletrônico, os dois. www.vidafertil.com.br e o www.fertilicitar.com.br. Ok, professor, muito obrigado, forte abraço. Voltamos amanhã a partir das 7 horas da manhã. Até lá. Nação Brasil.